Oi, a graça e a paz, amada igreja. Irmão, eu queria deixar aqui um assunto muito importante. Amém, irmão? Em prol da palavra de Deus. Vou trazer um temazinho muito importante, irmão. Escute. Pecado de omissão. O que é um pecado de omissão? Em breve, irmão, eu estarei trazendo esse estudo. Mas eu vou fazer aqui, irmão, um resumo de tudo, para que a gente venha entender, irmão. Amém? O pecado de omissão são tão condenáveis como o pecado de ação. Ou seja, o pecado de ação é aquele, irmão, aquele que todo dia somos sujeitos a pecar, aquele que todos os dias, irmão, somos sujeitos a falar com o nosso próximo. É por isso, irmão, que nós temos que estar conectados, irmão, com o nosso Criador, com Deus, para que a misericórdia, irmão, de Deus venha sobre nossas vidas, irmão, porque nós somos sujeitos, irmão. Amém? Isso sim, irmão, é um pecado de ação. Aquele que todos os dias somos sujeitos, irmão, a nós falhar, a nós pecar, até em pensamento e em palavras. Amém, irmão? No julgamento, estes pecados serão revelados. Ou seja, tudo que vier do oculto, irmão, vai ser revelado, irmão. Como eu falei, conforme a palavra de Deus diz, que Deus conhece as profundezas, o íntimo do coração do ser humano. E isso, irmão, será revelado. Amém? Alguns pecados de omissão. Vamos aqui, irmão, trazer um assunto muito importante. E vou trazer, irmão, alguns desses assuntos, ou seja, 6 aspectos do pecado de omissão. Amém, irmão? Em primeiro lugar, não testemunhar, irmão. Essa palavra, irmão, vai estar lá em Lucas, de capítulo 12, de versículo 8 e 9. Vai estar aqui na sua telinha, irmão. Amém? Em segundo lugar, irmão, que é muito importante, irmão, aqui. Não orar. Irmão, quando o cristão ele perde essa sensibilidade, irmão, de orar, de falar, se conectar com Deus, irmão, isso ocorre um risco, irmão. E isso, irmão, é um pecado de omissão. Escute, irmão, lá em 1 Samuel de capítulo 12, versículo 23. Nós poderíamos até trabalhar nesse assunto, né, irmão? Em relação à oração. Irmão, mas eu oro em casa, irmão. Amém, irmão. Mas, irmão, se você, irmão, é dedicado à obra, se você tem sensibilidade, irmão, com a oração, de falar com Deus, você também, irmão, você tem a sensibilidade de você estar, irmão, ali conosco, principalmente na oração, irmão. Na oração, irmão, é um dos dias que praticamente não vai ninguém, irmão. E muito perde, irmão, essa sensibilidade. Orar em casa, amém, irmão, mas também nós temos que estar convictos, irmão. Temos que estar ligados uns com os outros, irmão. Eu jamais consigo fazer a obra só, como também você jamais consegue fazer a obra só. E assim, irmão, junto que nós venceremos, irmão. E na oração, irmão, é aonde a briga mais espiritual, irmão. É por isso, irmão, que não vai ninguém, irmão, não só em nossa congregação, irmão, mas em outras congregações. É uma luta espiritual, irmão. No momento que você perde essa sensibilidade, irmão, que se você está conectado com o Criador, irmão, você tem convicto numa coisa, que você está lá, irmão, orando, que você está lá guerreando mais o seu irmão. Amém? E isso, irmão, tem que ter cuidado, irmão, que se torna um pecado de omissão. Quando você, irmão, perde essa sensibilidade, irmão, isso se torna um pecado, irmão, de omissão. Como aqui em 2 Samuel 12, 23 vai nos mostrar, irmão. Ainda eu vou rever, irmão, esses assuntos ainda. Mas eu creio, irmão, que é muito edificante, irmão. Para mim e você, irmão, viemos entender, irmão, do que o Senhor está falando conosco. O que Deus requer de nossas vidas, irmão. Amém?
Em terceiro lugar, não confiar. Não confiar. Ou seja, crer. Irmão, no momento que você perde, irmão, essa confiança no Senhor, é por isso que o Salmo vai dizer diversas vezes, irmão, que a gente colocar toda a confiança e esperança no Senhor, irmão, para que você não venha perder essa confiança. Porque sabemos, irmão, quantas lutas, quantos momentos difíceis que nós passamos em nossas vidas. Mas como eu sempre, irmão, eu falo com uma pessoa e falo para meus amigos, por situação que você esteja, irmão, mas não perda essa confiança que está em Cristo Jesus, irmão. Porque no momento, irmão, que você desanima, que você perde essa confiança, você está omitindo um pecado de omissão. Como também, se você não ora, você está omitindo, irmão, também esse pecado, que é um pecado de omissão. Amém? Vai estar aqui, irmão, esse assunto vai estar aqui em 2 Reis, de capítulo 7, versículo 2. Também vai estar, irmão, em João, de capítulo 16, de versículo 9, irmão. Lá em Hebreus de capítulo 3, versículo 17 e 19, irmão, vai estar esse assunto, irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Não amar o Senhor. Ou seja, aqui, irmão, está falando do amor fingido, irmão. Ou seja, quantas pessoas hoje, irmão, tem no seu coração aquele amor que não é verdadeiro, mas se torna um amor fingido. Ou seja, se torna uma face. Se diz que ama por palavra, mas as suas obras nega, né? Como diz a palavra. Isso se chama um amor fingido, irmão. Quando você não ama verdadeiramente. E isso, irmão, se torna um pecado de omissão. Amém? E vai estar aqui, irmão, em 1 Coríntios, de capítulo 16, de versículo 22 e o capítulo 13. Amém, irmão? Em quinto lugar, irmão, não praticar o bem. Ou seja, você tem condições, irmão. Você tem condições, mas você não tem, assim, uma ação, assim, de ajudar o seu próximo. Isso também, irmão, requer muito cuidado. Porque a Bíblia vai dizer bem claro também que há um pecado de omissão. Irmão, eu tenho condições, irmão, mas eu não dou. Ou aquela pessoa está necessitada, irmão, e eu não, do meu coração não sai nada, irmão. Isso, irmão, requer cuidado. Isso se torna um pecado de omissão. Isso, meu, conforme o que você pode, irmão. Isso aqui é conformidade, o seu padrão. Conformidade o que você pode. Não o que você não pode. Mas quando você pode, irmão, ou quando você está vendo aquela pessoa que não tem condições alguma e você tem, assim, Deus toca no coração, irmão. Deus toca no coração para que você venha ajudar. Isso da mesma forma incluindo a obra de Deus, irmão. Isso também da mesma forma incluindo a obra de Deus. Amém? E pratica o bem. Não praticar o bem, quer dizer. É isso, irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 16, 22, 13, como eu já falei, né, irmão? Em sexto lugar, irmão, finalizando. Não fazer a obra do Senhor com dedicação. Isso é um ponto muito interessante também, viu, irmão? 2 pontos que me deixou aqui, me chamou muita atenção, irmão, aqui. Em segundo lugar, que não orar, né? E aqui no sexto lugar, irmão, que não fazer a obra do Senhor com dedicação. Versículo bíblico, irmão, a gente estudar aqui em Jeremias, de capítulo 48, de versículo 10. Também vai estar, irmão, em Juízes, de capítulo 5, versículo 23, irmão.
Eu creio, irmão, que aqui vai... eu não olhei ainda, irmão, porque eu estou só fazendo um resumo aqui. Amém, irmão? Para que a gente veja, irmão. A palavra de Deus diz, irmão, que não por sacrifício, mas por obediência, né, irmão? E tudo que nós fazemos, irmão, em prol da obra de Deus, irmão. Tudo com dedicação, amor à obra de Deus, irmão. Isso é louvável, irmão. Isso é louvável, irmão. Por isso, irmão, escute, irmão, do que eu estou falando. Tudo que o que eu falei aqui, irmão, é um pecado de omissão. Aquele que é colocado debaixo do tapete, muito cuidado, irmão, muito cuidado. Deus fala aqui claramente, irmão, e conhece o íntimo do coração. Deus conhece a profundeza, a alma do coração do homem. Conhece, irmão, o quanto você é sincero. Amém? Que Deus venha abençoar, irmão.